Então vamos lá. Recapitulando Gêmeos, porque a gente está em fase de transição de signo. Mercúrio vai deixar o céu e a gente vai entrar numa fase onde quem vai mandar vai ser a Lua. A gente vai entrar no signo de Câncer. Mas antes disso, vamos recapitular Gêmeos e Mercúrio. Gêmeos, elemento ar, que significa mente, troca, conexão. A gente consegue associar o elemento ar ao naipe de espadas do tarô também, só para acrescentar aqui. Modalidade mutável é quando a gente tem a dispersão, no sentido de explorar coisas novas, novidades. Então, ar mutável é um signo voltado para novidades, para superficialidade, para a busca de tudo um pouco, para o enraizamento em outras direções. É como se fosse assim, a gente tem uma árvore, e a árvore tem as raízes maiores e as raízes maiores têm ramificações. Essas ramificações seriam os signos mutáveis. Como no caso a gente está falando de Gêmeos, Gêmeos é um signo mutável também. A gente encontra em Gêmeos a palavra, porque recapitulando, né? Se em Áries a gente encontra a nossa existência, a nossa respiração, em Touro a gente encontra o corpo e o que a gente tem como talentos. Em Gêmeos a gente encontra a palavra e começa a trocar com outras pessoas. A gente começa a aprender a partir do espelho que a gente vê no outro, a partir do que o outro nos ensina e do que a gente ensina ao outro. Então, Gêmeos, em poucas palavras, significa isso. Essa troca, o aprendizado e a absorção de coisas novas. Então, tudo que tem a ver com essa adaptabilidade, flexibilidade mental, a gente está falando de Gêmeos. Então, como eu disse, se uma pessoa tem dificuldade em se adaptar mentalmente a outras razões além da dela, pelo menos ouvir outras opiniões, outras vozes, é um sinal de que ela não está indo bem com o signo de Gêmeos. Gêmeos a gente encontra também o signo voltado para o arquétipo do puer, o arquétipo da criança, no sentido da criança inocente, daquela parte nossa que está sempre buscando aprender novidades, está sempre curiosa. Então a curiosidade também é um atributo humano e ele é extremamente valioso para poder a gente estar sempre aprendendo e evoluindo. A gente encontra em Gêmeos o eterno jovem dentro da gente, que a nossa mente ela está sempre nova se a gente continua aprendendo. Ela não envelhece como o nosso corpo. Em Gêmeos a gente encontra as palavras e com as palavras a gente faz negócio. Com as palavras a gente faz um jogo. Com as palavras a gente cura, com as palavras a gente fere. E o uso das palavras ele se torna importante porque, mais uma vez, para poder recapitular e falar isso pela última vez, a palavra nos difere dos outros animais. Então a gente entende que Gêmeos é o que nos dá a capacidade da troca, nos dá a capacidade do aprendizado, do ensino e da comunicação. A gente fala através da nossa voz, através da palavra que sai da nossa voz. A gente entendeu que Gêmeos é associado a todo tipo de profissão relacionada à comunicação e às trocas verbais, como o jornalismo, os professores, o marketing, os atores, os escritores, por aí vai. A gente entendeu que comunicação não é apenas você falar, você também ouvir, você está se comunicando. E a comunicação ela acontece sempre entre duas pessoas, ou entre você e a sua própria mente, através de algum outro recurso, por exemplo, um livro. Enquanto você absorve o conteúdo de um livro, você está, de alguma forma, interagindo com algum conteúdo. E essa interação, ela nos traz essa flexibilidade mental e vai fazendo com que a gente continue evoluindo. E Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio, que simbolicamente representa a nossa mente. Mercúrio é aquela parte nossa que nos dá a capacidade de compreender a nossa consciência, porque a partir da polaridade mental a gente entende quem somos nós. Mas o objetivo da mente é apenas servir de ferramenta.
Ela não é a consciência toda de modo geral. Ela é uma ferramenta da consciência. E se a gente fica muito tempo preso apenas à mente, a gente não age. Aqui a gente entende que precisa levar em conta o elemento fogo e o elemento terra também na nossa ação. O elemento ar vai nos dar as ideias, a comunicação e o aprendizado, mas a gente precisa considerar os outros elementos também. Além do mais, Mercúrio pode ser associado aos deuses Loki, o deus nórdico. A gente consegue associar Mercúrio também a personagens, por exemplo, como o Flash, o Mercúrio do X-Men, por exemplo. Isso é tudo personagem associado ao Hermes grego, ao nosso Mercúrio astrológico. Por exemplo, o Flash. Ele é super veloz, ele dá a volta no mundo em alguns segundos. O Mercúrio, Pietro também. Ou seja, aqui a gente entende, eles é como se eles fossem a representação da mente, né? A velocidade, super velocidade que a nossa mente tem. Então eles são super-heróis relacionados a Mercúrio também. Outro personagem que a gente pode associar a Mercúrio é Robin Hood. Pelo pouco que eu entendo da história dele, ele roubava dos nobres para poder dar aos pobres. Ele fazia a justiça do modo dele, entendeu? Com a esperteza e com a lábia dele. E a gente entendeu também que Mercúrio é o regente dos comerciantes, que também é uma profissão de gêmeos, inclusive, dos atores e dos ladrões. De alguma forma, tudo que tem a ver com a esperteza, a destreza, a agilidade, a gente está falando de Mercúrio. Existem pessoas que são mais mercurianas que outras, e a gente consegue identificar isso no mapa de cada um. Não precisa ser necessariamente de gêmeos para poder ser mercuriano. Às vezes é um Mercúrio proeminente no mapa, quando ele está num ponto do mapa onde ele tem um certo destaque, vamos dizer assim. A gente pode considerar Mercúrio também como regente dos ciganos, aqueles nômades, né? A ideia que a gente tem de cigano é eles se juntam uma trupe e vão fazendo as apresentações deles de cidade em cidade. Então, esse nomadismo, né, esse movimento onde não tem nada fixo, é muito relacionado a Mercúrio também, a Gêmeos. A pessoa ela não fica fixa num só lugar, ela está sempre precisando dos movimentos. Uma pessoa que tem muito forte o signo de Gêmeos, por exemplo, se deixar ela enclausurada, isso é um tanto perturbador para ela, porque ela precisa do movimento, da troca e da comunicação. É um signo de elemento ar. A gente entendeu também que Mercúrio retrógrado, ele representa como se fosse uma função da mente, onde ela precisa de mais elaboração para poder compreender um conteúdo, porque é como se aquela pessoa precisasse entender um conteúdo de forma integral, sem deixar as lacunas. E quando o Mercúrio está retrógrado durante o período do ano, a gente precisa de mais elaboração nos conteúdos ao nosso redor para poder não deixar passar nada batido. A gente também pode associar Mercúrio a Exu como o mensageiro dos orixás e aos Ibejis como os orixás criança, que são gêmeos e fazem as traquinagens, né? Que mostram a dualidade da vida para a pessoa. Tipo assim, você tá pensando só desse jeito? Opa, e se você levar as coisas desse jeito? E se você levar desse jeito? E se você levar daquele jeito? Vai mostrando que a vida é mais flexível do que a gente imagina. Essa é a função de Mercúrio. E esse sincretismo, essa associação que a gente faz com outros deuses ou orixás ou personagens, é só para poder ajudar a gente a entender o símbolo. Porque um símbolo ele é infinitamente preenchível, mas ele tem um princípio que gira ao redor dele, vamos dizer assim. Não é uma coisa solta, existe um fundamento para determinadas palavras, personagens, conteúdos se encaixarem naquele símbolo. Com Mercúrio não seria diferente. Ele é mais um dos símbolos astrológicos. A gente compreende também que Mercúrio tem como arma o caduceu, e o caduceu ele representa a dualidade da mente, e mais uma vez, não menos importante, eu acho que é o principal tema aqui, a gente entende que a mente ela sempre vai ser dual, mas a nossa consciência ela tem como objetivo unificar os opostos.
Se você se identifica apenas com um lado, você fica com uma parte faltante da sua vida. Você não pode ser apenas bom ou apenas mal. Você tem que ser circunstancialmente bom ou mal, dependendo da situação. Pode não ser fácil, mas faz parte da vida, entendeu? O yin yang não se separa. Para finalizar, a gente entende que os signos de ar e de fogo são signos da polaridade yang, representando o logos, representando a face masculina do sagrado. Então, Gêmeos é um signo voltado para a razão, para o lado lógico da vida, assim como os signos de fogo e de ar. Mas Gêmeos eu diria que é um dos principais, porque ele traz a razão para a gente. A gente encontra o elemento ar pela primeira vez em Gêmeos. Por fim, a gente segue para Câncer. Em Câncer a gente encontra o elemento água e novamente a modalidade cardinal. Em Câncer é momento da gente tomar inícios, mas a partir das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Em Áries a gente existe, em Câncer a gente compreende a existência dos sentimentos e daquilo que nos vincula a outras pessoas de forma invisível, vamos dizer assim. Pois é isso. Então a gente parte agora para Câncer, a gente entra no elemento água e as coisas ficam um tanto mais calmas, porque quando a gente entra na polaridade Yin, as coisas se tornam num ritmo voltado para a natureza e não num ritmo voltado para a mente ou para a ação. Vambora.